A paz do Senhor, vamos continuar narração do livro Faça um favor a si mesmo, perdoe. Aprenda a assumir o controle de sua vida através do perdão. Meu nome é Roberta Souza Santos e bem-vindos ao meu canal Falar de Deus e com Deus. Hoje nós vamos para o terceiro capítulo do livro, As Raízes da Ira. Há coisas que nos deixam com raiva, mas também há pessoas que sentem raiva sem nenhum motivo especial. Elas simplesmente se iram. Às vezes não sabemos de onde vem a nossa raiva. Já aconteceu de mais de uma pessoa me dizer: fico brava com frequência e nem sequer sei a razão. O que há de errado comigo? Há uma raiz para essa raiva em algum lugar de seu coração. Portanto, quando você orar, reflita um pouco sobre isso e encare a verdade de frente. Fazer isso, em geral, traz a causa à tona. Descobri que Deus geralmente me mostra qual é o meu problema. De fato, se faço essa pergunta a Ele. O que Deus me mostra nem sempre é o que quero ouvir, principalmente se Ele revela que o problema sou eu. Mas Ele deseja que encaremos a verdade dentro de nós, permitindo que ela nos liberte. Até chegar à meia-idade, eu tinha problemas com a ira. Todas as vezes que as coisas não aconteciam do meu jeito, eu rapidamente me irritava, porque vi meu pai se comportar do mesmo modo. Pessoa cheia de ira geralmente vem de famílias nas quais a ira está presente. É um comportamento que se aprende, e até que ele seja confrontado, a ira muito provavelmente continuará a existir. Por exemplo, as estatísticas nos dizem que muitos homens que batem em suas esposas testemunharam seus pais se comportarem da mesma forma em relação às suas mães. Embora eles possam ter odiado ver a mãe sendo maltratada, em geral, eles lidam com o conflito da mesma forma. Meu pai costumava ser violento com minha mãe, principalmente se tivesse bebido. Ele era um homem cheio de ira e, embora nunca tenhamos compreendido completamente as raízes daquele comportamento, soubemos que o pai dele também era um homem que se irava facilmente, que era difícil de agradar e que usava a raiva como um método de controle no lar. A Bíblia nos ensina que nossos pecados e comportamentos recorrentes são herdados de geração em geração, a não ser que aprendamos a amar a Deus e comecemos a aplicar seus princípios em nossa vida. Deuteronômio 5, 8, 10. Vi o ciclo de raiva e violência em minha família ser quebrado na minha vida, e Deus quer fazer o mesmo por qualquer pessoa que tenha problemas em relação à ira. Dedique algum tempo para pensar sobre o lar no qual você cresceu. Qual era a atmosfera de sua casa? Como os adultos lidavam uns com os outros quando surgiam conflitos? Sua casa era cheia de dissimulação ou de pessoas que se relacionavam sincera e abertamente? Se por um acaso você é uma das poucas pessoas abençoadas que cresceram em uma atmosfera piedosa, você deve agradecer a Deus, porque isso lhe deu uma vantagem inicial na vida. Entretanto, aqueles que de nós não tiveram um bom exemplo podem superar isso através do amor de Deus e da verdade da sua palavra. Como confrontar em amor? Além de meu pai ser violento, minha mãe nunca o confrontava. Ela era tímida, então se acovardava sobre a autoridade abusiva dele. Ela
não apenas não se protegia, como também não me protegia. Aprendi a desprezar o que entendia ser uma fraqueza dela e decidi cedo na vida que nunca faria ou seria fraca ou deixaria que alguém me maltratasse. Em um esforço para me proteger, me tornei uma pessoa controladora. Acreditava que se mantivesse tudo e todos sob meu controle, eu não me machucaria. Mas é claro que o meu comportamento não funcionava, porque ele não procedia de Deus. Com o tempo, meu marido começou a me confrontar com amor e um confronto que vinha da parte de Deus. E mesmo tendo levado algum tempo, isso me ajudou a mudar. Embora sejamos chamados à paz e devamos buscar e perseguir a paz, ter medo de confrontar as pessoas que estão nos maltratando não é a forma correta de lidar com um conflito. Finalmente, aprendemos em nossa casa que falar a verdade de forma aberta é a melhor política em todo o tempo. Dave e eu temos 4 filhos adultos e passamos muito tempo juntos. Há momentos em que ficamos com raiva e dizemos coisas que geram conflitos, mas fico feliz porque ninguém fica zangado por muito tempo. Confrontamos os problemas e, mesmo que discordemos, tentamos discordar pacificamente. Conhecemos os perigos da contenda e estamos comprometidos em mantê-la fora de nossa família. Compartilho isso para mostrar que, embora eu tenha crescido em um lar cheio de ira e inicialmente tenha trazido essa ira para minha casa, esse padrão pecaminoso foi quebrado pela misericórdia e graça de Deus, bem como pela obediência à sua palavra. O confronto em amor, aquele que vem da parte de Deus, começa ao confrontarmos alguém apenas quando Deus nos dirige a fazer isso e no momento em que Ele nos dirige a fazê-lo. Confronto demais e cedo demais só serve para deixar uma pessoa que está cheia de ira com ainda mais raiva. Fale sobre o problema de maneira calma e amorosa e tente fazer isso em uma conversa simples e sincera. Confrontar a ira com ira nunca funciona, de modo que é importante permanecer calmo durante o confronto. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15:1. A língua serena é árvore da vida, mas a perversa quebranta o espírito. Provérbios 15:4. Pela longanimidade e calma de espírito, um juiz ou governante é persuadido, e a língua branda esmaga a resistência mais dura que os ossos. Provérbios 25:15. Diga à pessoa que está sendo confrontada por você como é o comportamento dela faz você se sentir. E faça com que ela saiba que isso é inaceitável. Tente manter o seu tom de voz suave, mas firme. Reafirme que a ama e que deseja ter com ela um relacionamento saudável, mas que não aceitará desrespeito e tratamento abusivo de qualquer espécie. Não se surpreenda se, a princípio, a pessoa não aceitar o que você está dizendo. Geralmente, precisamos de um tempo para que as ideias penetrem em nossos entendimentos. Não se surpreenda se a pessoa ficar zangada e começar a acusar você
de ser o problema. Mantenha-se firme na sua decisão, ore muito e dê tempo a Deus para trabalhar. Muito frequentemente a pessoa procurará você mais tarde e lhe dirá que sente muito e entende que você está certa. Quando David me confrontava, ele dizia que me amava, mas não poderia me respeitar se eu não estivesse disposta a enfrentar o meu comportamento que desagradava a Deus e a deixar que Ele me transformasse. David me dizia como minha postura e minhas palavras com relação a ele o magoavam e também sobre o tempo que levaria para curar muito do estrago que já havia sido feito. Ele nunca me maltratou nem me excluiu de sua vida usando o silêncio, mas foi firme e determinado. A princípio eu me rebelei, fiquei na defensiva e tentei dizer a ele todas as coisas que havia de errado com ele também. Mas finalmente aceitei minha responsabilidade e comecei a trabalhar com o Espírito Santo em direção à mudança. A estabilidade calma e firme que David demonstrou o tempo todo ao longo do processo foi muito importante e creio que é importante para qualquer pessoa que esteja em uma situação na qual precise ser confrontada. Uso e mau uso. Abuso significa mau uso ou uso de maneira imprópria. Quando um pai abusa sexualmente de um filho, ele está usando esse filho de uma maneira errada. Quando uma mãe não fala com seus filhos de maneira amorosa e bondosa, ela está tendo um comportamento abusivo porque não os está tratando de maneira correta. Quando um marido bate em sua esposa ou mesmo a espanca, seu comportamento é abusivo. Quando alguém tenta controlar outra pessoa, isso é abusivo. Deus nos criou como seres que precisam de amor, aceitação e liberdade. Essas necessidades fazem parte de nosso DNA. Portanto, nunca seremos completamente funcionais sem elas. Sinto-me devastada só de pensar nos abusos que ocorrem em nossa sociedade hoje. Parece que vivemos em um mundo tomado pela ira e que a maioria das pessoas vive como uma bomba relógio prestes a explodir a qualquer momento. As pessoas se tornaram muito egoístas e egocêntricas e a ira delas cresceu ao longo do caminho. Que eu saiba, Deus é a única resposta para os problemas enfrentados por nós hoje. Não podemos controlar o que o mundo faz, mas podemos decidir não seguir seus passos. Devemos escolher Deus e seus caminhos e, ao fazermos isso, nossa vida pode se tornar uma brilhante luz que servirá de exemplo para outros. Que possamos declarar: escolham por si mesmos a quem vocês servirão. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Sofrer qualquer tipo de abuso nos torna pessoas cheias de ira. Você está com raiva de alguém que abusou de você? Talvez perdoar essa pessoa seja o começo de sua cura e libertação. Em João 20:23, Jesus diz aos seus discípulos que aqueles a quem perdoassem lhes seriam perdoados os pecados, mas aqueles a quem os retivessem lhes seriam retidos. Quando nos recusamos a perdoar alguém que nos feriu, é possível que esse pecado fique guardado em nós e acabemos por repeti-lo nós mesmos. Muitas pessoas que sofreram abuso passaram a ter um comportamento abusivo. Na melhor das hipóteses, elas estão tomadas pela raiva e serão incapazes de mudar até que perdoem completamente aqueles que as feriram. Satanás se certificará de que todos nós sejamos feridos.
na expectativa de que vivamos uma vida cheia de ira. Mas lembre-se de Eclesiastes 7:9. A ira e a irritação se abrigam no íntimo dos insensatos. Somos tolos se retivermos a ira que sentimos quando somos feridos por alguém. Faça um favor a si mesmo, perdoe. Em 1985, a avó de Bill Belk, Ruth, foi assassinada por 4 meninas adolescentes. Ela era uma mulher cristã maravilhosa que dirigia estudos bíblicos em sua casa. Uma noite, ela abriu a porta para um grupo, esperando ensinar-lhes a palavra de Deus. Em vez disso, as garotas entraram em sua casa e a assassinaram brutalmente. Uma noite em novembro de 1986, Bill se pegou pensando em sua avó. Em 2 de novembro de 1986, diz Bill, eu estava pensando sobre a vida e a morte da minha avó. Comecei a pensar em sua fé. Vovó era uma cristã devota e eu fui criado em uma família cristã. Lembrei-me de como Jesus disse que se quiséssemos que o nosso Pai Celestial nos perdoasse, precisávamos perdoar aqueles que nos haviam feito mal. Eu sabia que Jesus estava dizendo que o perdão deveria ser algo habitual, um estilo de vida. Perdoar, perdoar, perdoar e continuar perdoando. Pensei que provavelmente deveria tentar perdoá-la. Pelo que ela havia feito à vovó. Imaginei que talvez um dia eu faria, porque seria a coisa certa a fazer. Quanto mais eu pensava na vovó, mais eu me convencia de que ela teria ficado horrorizada com a sentença de morte a que Paula foi condenada. Também senti que ela queria que alguém em minha família demonstrasse o mesmo tipo de amor e compaixão. Senti como se isso estivesse pesando sobre meus ombros. Embora soubesse que perdoar era a coisa certa a fazer, amor e compaixão estavam fora de cogitação, porque minha avó havia sido assassinada de uma forma extremamente brutal. Àquela altura, eu estava completamente convencido de que era isso que vovó teria desejado, mas não conhecia nenhuma outra maneira de tornar isso possível. Portanto, pedi a Deus que me desse amor e compaixão por Paula Cooper e por sua família, e que fizesse em nome de minha avó. Lembrando que Paula Cooper é a chefe do grupo de 15 anos que matou a minha avó. Foi apenas uma oração curta, mas imediatamente após tê-la feito, comecei a pensar em como eu poderia escrever a Paula e falar-lhe sobre o tipo de pessoa que minha avó era e o motivo pelo qual a vovó a havia deixado entrar em sua casa. Minha avó tinha muita fé e era isso que eu queria compartilhar com Paula. Percebi que a oração pedindo amor e compaixão havia sido atendida, porque de repente eu queria ajudar Paula e percebi que executá-la seria um erro. Aprendi a lição mais poderosa da minha vida naquela noite, uma lição sobre o poder curador do perdão. Quando meu coração foi tocado pela compaixão, fui capaz de perdoar. Quando o perdão foi liberado, ele trouxe uma cura tremenda para a minha vida. Fazia 1 ano e meio desde a morte da minha avó e, durante esse período, sempre que pensava nela, me lembrava de como ela havia morrido. Era terrível pensar sobre a morte horrenda
que ela sofreu. Mas quando meu coração foi tocado pela compaixão e pelo perdão que a reproduziu, soube que, daquele momento em diante, sempre que voltasse a pensar na vovó, não me lembraria mais de como ela havia morrido, mas de como ela viveu, e que ela defendeu no que acreditava, e a pessoa linda e maravilhosa que ela era. Perdoar não significa desculpar o que Paula Cooper fez, nem significa que não deve haver nenhuma consequência para seu ato. Certamente não significava esquecer. Nunca me esquecerei do que aconteceu com minha avó, mas posso abrir mão de todo e qualquer desejo de me vingar de Paula. Posso desejar que coisas boas aconteçam com ela. Este foi o terceiro capítulo, parte A, do livro Perdoe. Quero desejar a paz do Senhor a todos e que Deus abençoe a vida de todos. Amém?